Olá, irmãos. Hoje eu gostaria de estar meditando sobre a necessidade de estarmos anunciando o Evangelho em tempos de crise. É um desafio anunciarmos o Evangelho em tempos normais, que dirá em tempo de crise, enquanto as pessoas estão extremamente preocupadas com a solução desta pandemia e querem solução imediata, e isso, por enquanto, não está sendo possível. Mas eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu entendo, meus irmãos, que se faz sim necessário pregar o Evangelho, principalmente agora em tempos de crise. Primeiro, porque o Evangelho é o poder de Deus. Segundo, só Ele pode restaurar. Só Ele pode libertar, só Ele pode nos justificar diante do Senhor. Então precisamos anunciar esse Evangelho. E o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo teve sua vida transformada. O apóstolo Paulo era legalista, era perseguidor da igreja, consentia na morte dos cristãos e agora teve sua vida transformada. Teve um encontro pessoal com o Senhor. Teve um encontro com as boas novas de salvação. Então o Evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas e para justificá-las diante de Deus. E a segunda coisa que eu entendo também, é que somos devedores de Cristo. Olha, a graça de Deus nos alcançou. O Senhor derramou bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Somos agora pessoas restauradas, cheias de esperança e temos um amor verdadeiro no nosso coração agora. E enquanto devedores de Cristo, precisamos anunciar esse Evangelho, porque anunciando o Evangelho demonstramos ao Senhor que estamos cumprindo, estamos obedecendo o seu segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós estamos anunciando o Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação, nós estamos dizendo para o Senhor que queremos obedecê-lo e que amamos o nosso próximo. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação é uma demonstração de amor para o próximo. E terceiro, a salvação em Jesus Cristo, meus irmãos, é a coisa mais importante do mundo, pelo qual eu e você precisamos anunciar. Sabe por quê? Porque mesmo que essa pandemia passe, todos nós iremos morrer. Todos nós teremos um ponto final em nossa história. Então, claro que nós fomos criados para sermos eternos, mas por causa do pecado, a morte chegou até nós. E a morte é um conjunto de todas as limitações do ser humano. Então, as pessoas nesse momento estão preocupadas com a morte. Percebam, elas estão preocupadas com a morte, porque elas não têm esperança no porvir, elas não têm esperança no futuro. Então, mais uma vez, se faz necessário anunciar o Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação nesses tempos terríveis, nesses tempos de crise. E isso demonstra que nós somos verdadeiros soldados de Cristo. Isso demonstra que nós somos ousados e que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, não me envergonho do Evangelho. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz o seguinte, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Então, precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê coragem, nos capacite para realizar toda a boa obra pela qual eu e você fomos chamados. Então, meus irmãos, é maravilhoso anunciar esse Evangelho. Eu tive uma experiência maravilhosa. Fui convidado para anunciar o Evangelho nesse condomínio pelo qual eu moro. Então eu fiz um vídeo e mandei para todas as pessoas. Temos um grupo aqui, mandei para todas as pessoas. Foi desafiador falar de arrependimento, falar de salvação e falar de pecado para as pessoas. Mas assim eu fiz. E o Espírito Santo naquele momento estava me iluminando, estava me direcionando. E não será diferente também com você, meus irmãos. Não será. Se Ele me capacitou, Ele vai te usar também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
e anuncie o Evangelho sim. Ligue para as pessoas nesse tempo de crise. Anuncie o Evangelho. Faça o ID de Jesus através da mídia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.